Senado Federal quer esclarecimentos sobre a lisura administrativa da Petrobras. Para isso, já foram convocados a presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energias, mas há parlamentares da oposição que se movimentam para organizar uma CPI para investigar o assunto. Quem conversa conosco sobre o tema é o senador Álvaro Dias. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Não se trata apenas das irregularidades com relação à Pasadena, a compra da refinaria no Texas. Há mais temas a serem investigados, não é isso? Sim. Nós elegemos 4 itens que são fatos determinados que justificam a instalação da CPI. Né? Este do Texas, essa aquisição inusitada, né, de uma usina antiga, velha, sucateada, sem condições de atender o Brasil. E a outra, pagamento de propina na Holanda, é o outro item. E o outro diz respeito às plataformas. E o 4º item diz respeito a superfaturamento de refinarias. Entre essas refinarias, a de Abreu e Lima, que é emblemática, né, porque é um superfaturamento gigantesco. Lá em 2009, quando nós tentamos investigar, nós apuramos que o superfaturamento, àquela época, seria de 2 bilhões de dólares, quando o custo final da obra estava previsto para 2.900. Portanto, nós dobraríamos com o superfaturamento praticamente o custo da obra. Hoje essa obra está orçada em mais de 18 bilhões de dólares. Portanto, é um escândalo sem precedentes em matéria de superfaturamento. O Brasil está se tornando um paraíso do superfaturamento, não é? Mas esta obra, ela exagerou. Tanto é que o Hugo Chávez, presidente da Venezuela, sócio deste empreendimento com 40%, se recusou a repassar a sua parte para a construção da obra, alegando que ela era uma obra superfaturada. Veja, Hugo Chávez pode ser considerado um dos campeões de superfaturamento da América Latina, né? Um governo, além de prepotente, autoritário, um governo corrupto. E ele próprio reconhecia estar esta obra superfaturada. Portanto, nós temos razões sobrando para a instalação de uma CPI a fim de se dar resposta a essa expectativa do povo brasileiro de esclarecimentos. Senador, a base de apoio ao governo atesta que uma CPI corre o risco de desgastar a casa e lembra o caso da CPI do Cachoeira, onde os depoentes chegavam aqui, se negavam a falar e, escudados por esse direito, acabaram expondo o Congresso, desgastando a casa e produzindo pouco efeito. Até que ponto o senhor concorda com isso e até que ponto nós corremos o risco se uma CPI da Petrobras for instalada? Olha, essa é uma versão que interessa aos governistas, né? Porque quem imagina que a CPI Cachoeira não produziu se equivoca, até por falta de informação. É claro que ela não produziu no que diz respeito ao relatório oficial, relatório chapa branca, relatório do PT, relatório do governo. Mas a oposição produziu um relatório paralelo que teve consequências. Recentemente, a imprensa divulgou uma investigação da Polícia Federal. E aquelas informações que foram veiculadas pela imprensa constavam do relatório da oposição, do relatório em 18 capítulos, que nós protocolamos junto ao Procurador-Geral da República e encaminhamos à Polícia Federal. Naquele relatório, nós mostramos o caminho do dinheiro que saía dos cofres públicos da União, de alguns estados e alguns municípios, na direção de empresas laranjas, comandadas pelo Cavendish e pelo Cachoeira. Então, a CPI, apesar do governo ter a dominado de forma absoluta, nos permitiu produzir esse relatório. A CPI da Petrobras de 2009, da mesma forma, o governo impediu que ela aprofundasse a investigação. Mas nós recolhemos material suficiente para protocolarmos 18 representações. Então, esta é uma justificativa descabida. Alega-se que é o ano eleitoral. É outra alegação, ano eleitoral. Pois bem, então no ano eleitoral pode roubar, mas não pode prender. Ano eleitoral pode corrupção, impunidade,
mas não pode investigação e responsabilização civil e criminal. Ora, o Brasil não merece isso. Esse conceito não é um conceito que atenda à expectativa do povo brasileiro. Isso é escamotear o desejo da nação. O que nós estamos verificando é que a atitude antipatriótica é esta, de querer acobertar. E aí dizem, não, mas o ministro vai aí ao Senado explicar. Nós estamos cansados dessa encenação. Isso é subestimar a inteligência das pessoas. É menosprezar a capacidade de entendimento das pessoas. É exigir demais da ingenuidade pública. Os ministros vêm aqui, a maioria esmagadora do governo fica no oba-oba e não se esclarece nada. A presença do ministro é para mistificar, é para acobertar e não revelar. Só a CPI tem condições, com os instrumentos jurídicos de que dispõe, né, como quebra de sigilo bancário, fiscal telefônico, a requisição de documentos, de auditorias. Só a CPI tem condições de oferecer uma contribuição e, principalmente, de propor transparência aos atos que estão sendo praticados, né? Isso é fundamental. E esse é o objetivo principal da CPI, porque ela é uma investigação política que complementa a investigação judiciária e colabora com ela. Ela é essencial. Colabora no sentido de poder ter mais... Isenção não vou dizer, mas, por exemplo, numa investigação como essa, a atuação da Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, o senhor acha que de alguma forma fica tolhido ou prejudicado? Olha, na verdade, colabora com a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, porque não precisa de autorização judicial para quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. E nós, quando quebramos em CPIs, sigilos, compartilhamos com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Então, nós agilizamos, nós permitimos a agilização, dar celeridade às investigações no campo do Ministério Público e da Polícia Federal. E, de outro lado, há um estímulo para a investigação judiciária. Quando uma CPI se instala, as luzes se voltam para a CPI, há transparência, os fatos são revelados, a população toma conhecimento. Então, há uma convocação para a competência na investigação, um estímulo, uma motivação. Então, aliás, Ulisses Guimarães dizia algo também que me lembro agora. Ulisses dizia, a investigação pelo Ministério Público, a investigação judiciária, exige provas documentais, materiais. Uma CPI é uma investigação política que pode prescindir de provas materiais, de provas documentais. Basta o indício. Aí ele diz, na CPI vai-se pelo cheiro e chega à podridão da corrupção. Vai-se pelo cheiro. Portanto, o indício conduz até o corrupto e a corrupção. Por isso que a CPI é fundamental. Senador, quais são os passos para que realmente se efetive essa CPI e possa ser instalada? Bom, primeiramente o número de assinaturas que o regimento exige, né, na Câmara 171 e no Senado 27. Nós estamos dando prioridade à CPI mista. Então estamos trabalhando para obter esse número de assinaturas. E, se não obtivéssemos na Câmara e sim no Senado, poderíamos instalar a CPI só no Senado. Mas a prioridade é a CPI mista, envolvendo Câmara e Senado. Creio que as duas casas têm responsabilidade nesse momento. Depois, os partidos indicam. Depois da leitura do requerimento pelo presidente, há um prazo regimental que vai até a meia-noite para a confirmação das assinaturas. E, depois disso, há um prazo, se não me falha a memória, de 5 sessões ou de 5 dias úteis para a nominação dos partidos. Os partidos indicam os nomes, não é? E, se os partidos não indicarem, o presidente pode, ele próprio, designar nomes para a instalação da CPI. Copa do Mundo, ano eleitoral, são motivos que podem ser usados como instrumento de manobra para se esvaziar uma CPI? Não, nós esperamos terminar o trabalho antes da Copa, não é? Eu imagino que antes da Copa seja possível apresentar um relatório final. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, um abraço.
A vocês que nos acompanham, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas ligando 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.